aula de número 20 sobre o básico de Java. Nesta aula de número 20, dando continuidade à aula de número 19, eu ainda estou falando sobre métodos em Java. Neste presente vídeo, vou estar mostrando como é que você pode estar passando parâmetros, né, dentro de métodos. Então, só recapitulando aí, eu estou utilizando esse material aqui, ó, o Introdução à Programação em Java, Aprenda o Básico que você precisa saber, para estar gravando essas aulas aí, que é um livro que eu mesmo escrevi em 2023, onde eu falo sobre Java, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa página de estudo. Então aqui na página 32, na seção 2.5 do capítulo 2, a gente tem aqui então, né, métodos de funções. Na aula de número 19, eu mostrei para você como é que você faria aí, né, para criar um método que faz basicamente aí, né, somar números informados aí, né, pelo usuário, certo? Porém, no vídeo passado eu falei que eu informaria para você, né, mostraria como é que você iria passar parâmetros para esse seu método, certo? Bom, vamos lá então. A gente está aqui com o nosso método pronto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ignorar esse nosso método e vou criar um novo método somar. Certo? Porém, é o seguinte, o método somar ele não pode ter o mesmo nome de outro método somar com a mesma assinatura. O que é assinatura? Ela é composta pelo modificador de acesso, né, pelo tipo de retorno, pelo nome do seu método e também pelos parâmetros. Nesse caso aqui, como elas têm o mesmo nome e têm os mesmos parâmetros, a gente não vai conseguir usar dessa forma. Só que o que me interessa aqui? Eu informar o valor 1, né, e o valor 2 e retornar para a gente aí o resultado desse cálculo. Então, por exemplo, eu vou informar aqui então uma entrada, né, entrada 1. Aí, se for, por exemplo, dois parâmetros, vou colocar a vírgula para separar esses parâmetros. Double, entrada 2. Agora, a gente pode ter o mesmo método aí, ó, com o mesmo nome, porém, né, com a sua assinatura, certo? Diferente. Bom, eu posso criar aqui agora um retorno, né? Lembrando que eu já poderia retornar isso aqui, ó, no próprio cálculo aí, ó, certo? Não precisaria da variável resposta, né? Mas aqui, para quem está aprendendo, eu estou fazendo aí de forma mais detalhada possível, certo? Bom, a resposta disso aqui, então, vai ser o seguinte, né? Como eu vou somar dois números, então vai ser entrada 1 mais entrada 2. E agora, para você fazer o retorno aí, ó, você pode utilizar o return, certo? Da resposta. Beleza? Lembrando que você poderia fazer, ó, dessa forma aqui, ó. Funciona da mesma forma aí, ó, beleza? Não estou abreviando muito o código, né? Porque quem está aprendendo aí, obviamente, tem que aprender aí, né, as minúcias, digamos assim, né? As minúcias da linguagem, certo? Bom, vamos lá então. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esse nosso método somar, né? Eu não vou estar utilizando mais esse aqui, ó. Vou estar utilizando o outro. O que você faz então, né? A gente vai chamar esse camarada aqui, ó. Então eu quero somar, por exemplo, aí, ó, 1.5, certo? Mais 5.6, certo? Aqui, ó, 5.6. Então, qual método está sendo chamado aqui, ó? Nesse primeiro exemplo aqui, o método somar, ó, é o que está sendo chamado esse aqui que possui parâmetros. Esse aqui de baixo, como não possui parâmetros, é esse método aqui de cima, tá vendo? Que ele vai ter uma assinatura diferente, certo? Então o que eu posso fazer agora? Já que eu passei aqui os parâmetros no primeiro, eu vou simplesmente dar um F6 para compilar o nosso código. Ele já vai retornar para a gente o valor daquela soma, passada nos parâmetros, certo? Tá aqui, ó, 7.1. E agora, esse segundo parâmetro, esse segundo método está sendo executado aqui, ó, é justamente esse, né, que pede para o usuário aí, ó, estar informando tanto a entrada 1 quanto a entrada 2. Então você viu que você pode aí, né, utilizar ou o primeiro método ou o segundo método aí, porém com assinaturas diferentes, né? Vamos colocar aqui então 5.6, vamos colocar aqui 7.8. Então temos como resposta aí, ó, esse 13.39 aí, né, o 13.40, digamos assim, né? Bom, é isso então, né? Acho que deu para entender aí como é que você pode estar fazendo para criar um método sem parâmetros e com parâmetros aí, ó. Com parâmetros você simplesmente vai informar aqui o nome do seu método normalmente, né? Você vai abrir aqui e fechar parênteses. Você vai colocar aqui a sua variável, certo? Você vai separar por vírgula. Você pode colocar aqui a sua segunda variável, ou uma, duas, três, quatro, cinco, quantos forem necessários. Só não coloca variáveis demais aqui, ó, como dentro dos parâmetros, para você não deixar o seu código muito bagunçado e feio, né? Depois fica muito difícil para você lembrar qual parâmetro aí você vai ter que passar, beleza? Feito isso aí, você vai fazer um retorno, né? Porque o seu método ele tem um retorno aí, ó, certo? Do tipo double. Então a gente está retornando aqui, ó, a soma do número 1 com o número 2, beleza? Bom, para finalizar aqui então, né, com chave de ouro, o que eu vou fazer então? Eu vou pedir para o usuário aqui informar o nome dele e a gente vai exibir o nome na tela. Vou mostrar para você aqui um outro tipo de método, né, que não retorna nenhum tipo de dado, certo? Vou criar aqui então o nosso método. Vou chamar isso aqui de void, certo? Esse void aqui, ó, informa que esse nosso método ele vai ser executado, porém ele não vai retornar nada. Então você não vai precisar utilizar aí, ó, o return, beleza? Vou colocar aqui, ó, exibir nome.
Aí o que eu vou fazer aqui então? Vou criar aqui uma variável, né? Contendo aqui o nosso nome. E vou estar pedindo aqui para o usuário, né? Tá informando aqui, ó, o nome dele, certo? E aqui, ó, System Out. Seu nome é nome. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente chamar esse camarada aqui, ó, exibir nome, aqui dentro. Né? Ou em outras partes do sistema aí, ó, que eu vou estar utilizando. Repare que esse tipo de método aqui, ó, por eu utilizar o void, a gente não utiliza o retorno. Se eu colocar retorno aqui, por exemplo, ó, com alguma coisa, né? Ó, letra A, por exemplo, não vai nem funcionar. Então, é a diferença aí, ó, de um parâmetro com retorno, né? Quando você informa aqui um tipo de retorno, e sem retorno aí, utilizando o void. Né? Então, para finalizar, vou dar um F6 aqui, colocar aqui o meu nome, Salomão. Tá aí, ó, seu nome é Salomão, beleza? Bom, é isso então, né? Te espero no próximo vídeo então. Valeu!